grupo contabilidade, grupo administração, grupo operacional. Então eu posso separar dessa forma. E o domínio não, o domínio ele é para todos, é o mesmo domínio para todos. Então todos estão presos àquele domínio. Implica dizer que todos os usuários têm que ser criados para aquele domínio. Eu só vou conseguir conectar se eu criar um usuário dentro daquele domínio. Aquele domínio, todo domínio tem uma forma de criar usuários. Eu atribuo os usuários àquele domínio e quando eu me conectar na rede, ele vai enxergar aquele usuário como usuário do domínio, como usuário daquele domínio. Ok? Quinto item. Gateway padrão. O gateway padrão é um roteamento, é uma rota padrão, é um caminho padrão. Toda vez que eu utilizo ou um computador como servidor, ou um roteador como servidor, esses componentes assumem o papel do gateway padrão, da rota padrão, do caminho padrão. Então, se o meu servidor, você tem um servidor, e ele é quem está controlando o meu DHCP, controlando minha estrutura de rede. Dessa forma, o endereço IP dele é o meu gateway padrão. Se for o roteador que está fazendo isso, o meu roteador é o gateway padrão, é o caminho principal, é a saída principal, vamos dizer assim. Toda vez que eu precisar acessar a internet, por exemplo, eu vou ter que passar pelo caminho do gateway, ou pelo roteador, ou pelo servidor. Dessa forma eu ganho em segurança, né? Porque aí eu atribuo a mesma segurança para todos, no nível de conexão externa, de usuário, tudo isso. As vantagens de utilizar um servidor DHCP. Por que eu preciso utilizar um servidor DHCP e não crio minha sequência de IP aleatoriamente dentro daquilo que eu quero? Como eu falei para vocês, vocês podem fazer as duas coisas. Só que vamos falar aqui da mudança e das melhorias que com o servidor DHCP eu vou ter. Primeiro item. A alteração de um endereço de servidor DNS precisa apenas ser modificadas no servidor DHCP. Como eu disse para vocês anteriormente, o servidor DNS, ele é quem permite que eu resolva os nomes, que eu ache a máquina, que eu acesse um domínio na internet. Então, sem ele, não vou funcionar. Eu não vou conseguir navegar. Eu posso até ter uma rede local, mas eu não vou conseguir navegar naquela rede e nem vou conseguir navegar na internet, porque eu estou sem servidor de DNS. Mas o meu servidor de DNS mudou. Eu mudo no meu servidor de DHCP e todas as máquinas vão incorporar o mesmo servidor de DNS, o mesmo endereço do DNS. Um detalhe importante. Quando eu estou configurando isso a partir do computador, essa configuração é feita manualmente por mim. Eu sempre que quiser alterar, eu vou lá e altero o servidor DNS. Quando eu utilizo o roteador, ou seja, a minha banda larga para prover o serviço de DHCP, eu posso definir um servidor DNS ou posso deixar ele dinâmico, automático, porque toda vez que eu conectar a operadora da minha banda larga, ela vai atribuir um DNS específico. E o meu servidor de DHCP vai resolver aquele DNS e replicar para a rede, permitindo assim que eu ganhe tempo, né? Eu não tenho que configurar isso manualmente em todos os equipamentos. Eu faço isso apenas uma só vez.
Concluindo a nossa definição aí, alteração do endereço de um servidor DNS na tela precisam ser alteradas apenas num servidor de DHCP, e todos os equipamentos da rede irão ser reconfigurados na próxima vez que seu cliente DHCP consultar o servidor. Essa questão do cliente DHCP consultar o servidor é interessante porque existe um ciclo de tempo que você pode definir que o servidor de DNS consulta, que o cliente DNS consulta o servidor. Ele vai lá e verifica. Eu ainda estou dentro desse servidor? Sim. Todas as configurações são iguais? Sim. Mudou alguma coisa? Ah, mudou o DNS. Então, eu vou mudar isso. Eu vou atribuir esse novo DNS a você para que você continue navegando. Uma outra vantagem. Toda vez que eu colocar novos computadores, né, vejam aí, adicional, ele também torna mais fácil a integração de novos computadores à rede, já que não é necessário confirmar a disponibilidade de IP. Ou seja, dentro daquele limite, se eu coloquei de 1 a 100 e eu não tenho 100 computadores, eu posso receber qualquer IP. E a partir daí, eu tenho a facilidade de ligar qualquer computador na rede sem problema nenhum. Ele vai me atribuir um IP e eu vou ter acesso à rede, aos recursos de internet, aos recursos de compartilhamento e tal. Lembrando da questão do usuário. Se eu tenho este acesso e eu não tenho usuário para acessar, com liberdade de acessar todas as coisas ou outras coisas, diferente da que eu me proponho, eu não vou conseguir acessar. Eu só vou entrar até onde o meu limite for permitido como usuário. O terceiro ponto, toda vez que a gente, isso acontece assim, com uma certa frequência no momento de estruturação de uma rede, né, que por coincidência duas máquinas pegaram o mesmo IP, ou eu digitei e configurei duas máquinas com o mesmo IP. Ele vai gerar um conflito de IP e as duas máquinas vão ficar fora da rede. Com o DHCP o risco é muito pequeno. Acontece, eu já vi acontecer mesmo utilizando servidor DHCP, mas o risco é bem menor, né? São realmente reduzidos. Dessa forma eu evito conflitos de IPs na minha rede. Um servidor DHCP pode fornecer parâmetros de configuração utilizando dois métodos. Nós vamos conhecê-los agora. Primeiro, vejam aí na nossa tela o endereço MAC. O que é o endereço MAC? Toda placa de rede, não importa qual, toda ela tem um endereço MAC. Que podemos, assim, fazer uma analogia a grosso modo, né, que é o DNA da placa. Cada placa tem o seu MAC. No MAC, eu tenho uma numeração em hexadecimal que representa a minha placa de rede. Independente de endereço IP, independente de nome do computador, essa placa de rede, onde ela for, ela vai ter esse endereço. O MAC é gravado pelo fabricante. Toda placa de rede tem um endereço MAC diferente. O DHCP ele pode utilizar este método para configurar o servidor DHCP. Eu posso, por exemplo, utilizar um servidor DHCP que reconheça os MACs e não os IPs. Sendo dessa forma, se eu pegar um computador fora daqueles MACs que o servidor de DHCP absorveu e ligar na minha rede, ele não vai deixar passar. Acontece muito em algumas operadoras de
internet banda larga, que toda vez que você tem algum problema, se você precisa trocar a placa de rede, você tem que pedir para que eles reconfigurem, porque a sua placa de rede estava sendo reconhecida pelo seu MAC dentro do servidor DHCP deles. Isso é comum, isso pode acontecer. Por quê? Porque é uma identidade